Nessa aula, vamos aprender sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós já estudamos algumas aulas antes sobre o movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme. Já vimos aqui várias e várias equações, equação de Torricelli, equação do sorvetão, que é uma equação um pouco maior, essa equaçãozinha da velocidade. E o que nós aprendemos foi dois tipos de movimento. O movimento retilíneo uniforme, o que significa isso? É um movimento no qual a velocidade permanece a mesma durante todo o trajeto. E temos o movimento retilíneo uniformemente variado, quando a velocidade muda com o passar do tempo. E temos a aceleração nesse tipo de movimento. Hoje vamos aprender sobre os gráficos desses dois movimentos, que também são chamados de diagramas horários. Então vamos ver aqui, olha, gráficos do movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então aqui nessa página nós temos aí vídeos explicando sobre os gráficos e olha que interessante, quando você tem o movimento retilíneo uniforme, o gráfico do espaço pelo tempo é uma reta inclinada. Ou ela é inclinada crescendo, chamado de movimento progressivo, que a velocidade é positiva, ou ela é uma reta decrescendo, que é um movimento retrógrado, quando a velocidade é negativa. E o gráfico da velocidade pelo tempo, como a velocidade ela é a mesma durante todo o movimento, fica desse jeito aqui, ó, paralelo ao tempo. Ou acima, quando a velocidade é positiva, ou abaixo do zero, quando é negativa. Pronto, então esse é o movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade não altera. Agora, nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado, quando a velocidade muda. Aí temos aceleração. Então, nós temos o gráfico do espaço pelo tempo, ou ele é desse jeito para cima, quando a aceleração é positiva, ou para baixo, quando é negativa. É um movimento acelerado ou retardado. A velocidade pelo tempo, ela é uma retinha que cresce ou decresce, e da aceleração pelo tempo, ou a aceleração é positiva, movimento acelerado, negativo, movimento retardado. Bom, para entender melhor sobre esse conteúdo, nada mais importante do que fazer exercício sobre ele, que é isso que vamos fazer agora. Exercício sobre os gráficos, né, os diagramas horários. Bom, hoje nós já tivemos aí duas aulas com as outras turmas, né, de primeiro ano do ensino médio. Foram feitos 4, 5 exercícios em cada uma dessas aulas. E agora nós iremos finalizar a nossa lista de exercícios sobre esse conteúdo. Então, se vocês quiserem assistir a aula dos colegas, basta vir aqui nessa página, depois, né, do site do professor Leandro, cinemática, e você assiste essas duas primeiras aulas aqui, se vocês quiserem, tá bom? Mas se não quiser, apenas estudando por essa aula, você já consegue entender bem o nosso conteúdo. Então vamos lá, qualquer dúvida é só perguntar. Vamos aos exercícios. Olha só esse exercício. O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de uma partícula em movimento retilíneo uniforme. Opa! Então, a posição é a distância, o deslocamento que a partícula está. Então, nós temos aqui o x em metros, que é a posição da partícula, 8 metros e 8 segundos aqui. E aqui está escrito 4 metros, tá? Beleza. E é um movimento uniforme, retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é quando a velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda. Velocidade constante. Aí falou o seguinte, é correto afirmar que
Em t igual a 1 segundo, o espaço percorrido é 5 metros? Será que é? 1 segundo. Ó, então, 1 segundo, será que é 5 metros? Como será que eu sei? Então, primeira coisa, velocidade média, nós já aprendemos que é a variação do espaço pelo tempo. A variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Dá para a gente encontrar a velocidade que está sendo representada nesse gráfico aqui. Como que a gente encontra? Velocidade média é qual que é o espaço final? É quando a retinha finaliza aqui, ó. 8 metros menos espaço inicial é quando ela começou na vertical aqui, 4. Pronto. Tempo final é o tempo quando acabou o movimento, 8 segundos. E o tempo inicial é quando começou, 0. Ó, 0, ela estava com 4 metros. Pronto. Então, a velocidade é 8 menos 4, 4. 8 menos 0, 8. 4 dividido por 8 é metade, é 0,5. E a velocidade é metros por segundo. Nós temos uma fórmula que é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes T. Então, o espaço é... Qual que é o espaço inicial? É quando começou, 4 metros. Mais a velocidade, que é meio, vezes o tempo. Agora, é só trocar em cada uma das equações que eu descubro se é verdade ou não o que está sendo dito. Então, vamos lá. Perguntinha A. Quando o tempo vale 1, o espaço vale 5? Então, o espaço é igual a 4. Eu posso colocar o espaço como x ou como s, tanto faz. Mais meio vezes o tempo. Olha só, como vai ficar isso? Espaço é 4 mais metade. O valor do tempo é 1. 1. Será que esse negócio aqui vai dar 5? Ó, meio vezes 1 é meio. 4 mais meio, 4,5. Não, está errado. Então, o primeiro a gente descarta. Vamos ver para a perguntinha B. O tempo igual a 2, o x vale 6. Será que é verdade? Então, a fórmula que a gente descobriu é 4 mais a metade do tempo. 4 mais meio vezes o tempo. Qual que é o tempo? 2 segundos. Metade de 2 é 1. 1 mais 4, 5. Ah, não deu de novo. Ó. Não é 6 metros, é 5 metros. Vamos para a perguntinha C. 4 mais meio vezes... Aqui foi dito que o tempo é 3. Se o tempo é 3, 4, 3 vezes meio é 1,5. 1,5 mais 4, 5,5. Também está errado. Não é 0, como está escrito aqui. Perguntinha D. Se o tempo vale 4, x vale 6. Então, o espaço é 4, que é a equaçãozinha que a gente encontrou, mais meio vezes o tempo vale 4. Então, no lugar do t eu coloco 4. Meio vezes 4 é metade de 4, que é 2. 2 mais 4, 6. 6 metros. Tá certo. Então, alternativa D. E para finalizar, se eu tivesse feito a E, 4 mais metade de 5 segundos. Metade de 5, 2,5, mais 4, 6,5, que não é 7, como está escrito aqui. Então, a resposta pode ser essa aqui, tá bom? Então, qual que é o segredo de fazer exercício de gráfico? Você tenta conciliar, achar no gráfico
dados que possam ser encaixados nas fórmulas, né? Não é tão simples, a gente tem que aprender a fórmula primeiro, né? Para depois fazer ali o gráfico. Mas é interessante, é uma coisa diferente, né? A análise por meio de gráficos. Vamos ver o próximo da PUC. O gráfico relaciona a posição de um móvel em função do tempo. Então, a posição está dada em S, que é space, que é espaço, e o tempo está dado em segundos. S vertical, segundos horizontal. A partir do gráfico, pode concluir o quê? Vamos lá. O instante o móvel inverte o sentido do movimento em 5 segundos, no instante 5. O que acontece? Se a gente colocasse esse movimento em linha reta, eu tenho o seguinte, ó, o móvel saiu do menos 10 metros, aí ele foi até os 0 metros, e depois ele foi aos 10 metros. O móvel nosso, gente, ele simplesmente está indo em um certo sentido, em uma rodovia, uma estrada, uma linha reta, só isso, né? Não é porque ele saiu do menos 10 que ele mudou, que ele inverteu alguma coisa. Não. Ele simplesmente saiu da posição menos 10 na trajetória. Por exemplo, se você coloca que a esquina da sua casa é o marco zero da sua trajetória, e é positivo depois da esquina, você está na sua casa na parte negativa da trajetória, tá bom? Então ele não inverteu foi nada, nenhuma inversão de movimento, né? Ele está apenas indo na trajetória. Ou B, a velocidade é nula no instante 5 segundos? Bom, a velocidade é um movimento retilíneo uniforme. Lembra da linha reta aqui? Então a velocidade não é nula, ela é constante, ela não muda. Então também está errado. O deslocamento é nulo no intervalo de 0 a 5 segundos? Deslocamento, pessoal, é a variação do espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial. Então vamos ver aqui, ó, ele está analisando de 0 a 5 segundos. Bom, espaço final em 5 segundos. Qual que é o espaço final? Qual que é o espaço em 5 segundos? É 0 metros. Menos. Qual que é o espaço em 0 segundos? 0 segundos menos 10. Menos 10. Menos vezes menos dá mais, 0 mais 10 é 10. 10 metros. Então não é também isso aqui. A velocidade é constante e vale 2 metros por segundo? Como que eu calculo a velocidade? Então, velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. Velocidade média é... Qual que é a variação do espaço? Espaço final menos inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. É só fazermos a continha. Então, ó, qual que é o espaço final do nosso móvel? É aqui, quando ele acaba. 10 metros. Menos espaço inicial, é quando ele começa. Menos 10 metros. Então, menos 10. O tempo final, tempo quando ele acaba o movimento. 10 segundos. Menos o tempo inicial quando ele começa. Na horizontal, 0. Menos vezes menos dá mais. 10 mais 10, 20. 10 menos 0 é 10. 20 por 10 é 2. Então, a respostinha nossa aqui embaixo, igual a 2 metros por segundo. Realmente, velocidade é 2. A velocidade vale menos 2 no intervalo de 0 a 5 e 2 de 5 a 10? Não. A velocidade ela é constante, ela não muda. Tanto é que o movimento está crescendo aqui, ó, progressivo, tá? Então, só pode ser a alternativa D. Legal, né? Diferente. Análise de gráfico é uma coisa que quebra a cabeça um pouquinho, mas é legal. Vamos ver esse aqui. Ó. No gráfico, representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Então, aqui, espaço pelo tempo, e temos 3 partes do nosso deslocamento.
Pode-se então dizer que o módulo da velocidade do corpo aumenta no intervalo de 0 a 10. Intervalo de 0 a 10 é isso aqui, ó. Bom, o módulo da velocidade aumenta de 0 a 10. Na verdade, ele é positivo, né? Ele é progressivo. Não é que ele aumenta. Ele tem um valor aqui de 5 metros por segundo. Por que eu sei que é 5? Lembra do exercício anterior que eu pego a variação do espaço pelo tempo? Aqui, ó, espaço pelo tempo. Então, olha aqui para vocês verem, ó. De 0 a 10. Então, variou 50 aqui por 10. 50 por 10 dá 5. Então, não é que ele aumentou. O valor dele é 5. Não está aumentando 1, 2, 3, 4, 5. Ele é 5, tá? Diminui no intervalo de 20 a 40. 20 a 40, não é que ele diminui, né? A velocidade é um valor fixo. Nesse caso, seria 2,5 negativo. Tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo, a velocidade? Por que que não tem? Porque aqui, gente, ó, de 10 a 20 segundos, a pessoa ficou parada em 50 metros, né? Então, a velocidade aqui é zero. Aqui é positivo, zero, negativo. Então, o C também não é. É constante e diferente de zero no intervalo de 10 a 20 segundos. Ó, de 10 a 20 segundos, a velocidade, a pessoa ficou parada, né? De 0 a 20 segundos. Desculpa, de 10 a 20 segundos a pessoa ficou parada nos 50 metros, né? Então a velocidade dela é zero, está parada. E o fim é maior no intervalo de 0 a 10 segundos. 0 a 10 ela é positiva, é maior, tá certo, isso mesmo. Está crescendo aqui o movimento, né? Então só pode ser a alternativinha E. Olha que coisa interessante a análise de gráfico, né? Vamos ver aqui o próximo. Ó. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse tempo, ela anda, corre e também para por alguns instantes. O gráfico representa a distância x, eixo vertical, percorrida por essa pessoa em função do tempo em minutos no eixo horizontal. Beleza. Pelo gráfico, pode-se afirmar que na sequência do passeio a pessoa. Olha o que aconteceu então. De 0 a 10, joga aqui 10 segundos, 10 minutos, a pessoa aconteceu alguma coisa com ela aqui, né? Vamos ver o primeiro trecho, o que aconteceu com a velocidade da pessoa. Velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Vamos ver o que aconteceu. A velocidade 1 da pessoa, quanto que variou o espaço vertical? 600. E o tempo que ela gastou? De 0 a 10 segundos, 10 minutos, né? Então, ela teve aqui 60 por 1, ela teve 60 metros para cada minuto. Beleza. Velocidade 2 é de 10 a 15 aqui, né? De 10 a 15, ela percorreu 600 a 1.800, tá? Que isso aqui dá quanto? Dá 1.200, né? 1.200 em 5 segundos, de 10 a 15. Então, é 1.200 dividido por 5. Vixe, quanto dá isso, hein? 120 por 5. 100 por 5 dá 12 por 5 dá 2. 24. 240, né? Metros por minuto. Ó, velocidade mais alta. Velocidade 3. O que aconteceu com ela? Velocidade 3. Opa, ela ficou no 1.800. Então, ela ficou 15 minutos aos 25 parada nos 1.800, né? Ó, manteve. Então, é 0 metros por minuto. E a velocidade 4, ela foi dos 25 aos 30, e aqui ficou do 1.800 a 2.400. Essa diferença aqui dá 600.
E aqui embaixo, dos 25 ao 30 dá 5. 600 dividido por 5, 6 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, 120 metros por minuto. Bom, beleza. Então, eu achei a velocidade mais ou menos aí de cada percurso da pessoa, né? Então, ó, a pessoa andou, correu, parou, andou. Essas são as opções que ele tem aqui, beleza. A opção parou é o 3, né? Ó, ficou 0. Onde estiver parou no 3, pode ser que está certo. Então, o 3 parou, mantém isso aqui. Parou, mantém. Aqui eu posso tirar, porque não é no 2 que ele parou. E não é no 2 que ele parou. Beleza. É no 3 que ele parou. Então, pode ser o A ou o C, né? O que ele correu foi no 2. Velocidade no momento 2 ele correu, porque está a 240 metros por minuto, né? Então, onde tiver correu no 2, tá certo. Aqui, ó, tá certo, correu no 2. Então, a velocidade de 1 é 60 metros por minuto, ele andou, ele correu aqui, que a velocidade aumentou, ele parou, e aqui ele andou um pouquinho mais rápido. Só pode ser A. Que legal, gente, que coisa interessante. Análise de gráfico. Uma coisa bem incrível, né? A gente analisar gráficos.